Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao Tribal Diff. Eu sou o TP e aqui a gente vai falar um pouco sobre o especial do NXT, o Halloween Havoc, só que de uma maneira mais descontraída, mais leve, assim, sem ser tão técnica, mas as impressões mesmo que teve das lutas. Para começar, a gente teve a luta do Devon Evans e do Leon Slater contra o nosso querido Mr. Iguana e o La Parca. E eu tenho que dizer que essa luta foi uma das mais divertidas do show. Porque, cara, Mr. Iguana, eu acho que é impossível não dar risada quando ele tá lutando e para lá com uma iguana morta ou com medo. Sabe, o cara é muito carismático. E do outro lado a gente tinha o Devon Evans, que é carisma puro. O Leon Slater também, que não fica muito atrás nesse ponto. E para completar o quarteto ali, a gente tava com o La Parca, né? Além de ser um bom lutador, ele também traz uma aura diferente, assim, de diversão pra luta. Não é uma luta séria, assim. É sério, mas ele tem um tom mais cômico, assim como o Mr. Iguana. São bons lutadores, mas com um tom cômico. E, cara, eu acho que pra começar o show foi a melhor luta possível, porque ela já chegou assim, deixando todo mundo alegre. Então foi uma parada muito boa. Nossa, eu me diverti tanto com essa luta. Se eu tivesse que dar uma nota, seriam, sei lá, que nossa, foi sensacional. Uma coisa que eu achei, pra não falar que foi uma luta 100% perfeita, assim, é que eu achei que o Devon, ele ficou um pouco apagado. Tipo, eu esperava ver mais aqueles saltos dele, aquelas acrobacias. E eu não sei se eles estavam tentando dar um pouco mais de espaço pro Leon e pra ele aparecer pro pessoal da NXT, né, pro público do NXT. Que o Devon ficou um pouco mais apagado. Talvez ele tivesse um pouco machucado também, alguma coisa não estivesse bem com ele. Mas eu acho que se tivesse um pouco mais daqueles saltos dele, aquelas acrobacias, essa luta chegaria a talvez não de 10, mas a um 9 ali, tranquilamente. Eu só queria um pouquinho mais de Devon nessa luta. E depois a gente teve, pra mim foi uma das melhores lutas, que foi do Ethan Page com o Dr. Wagner Jr., que vamos chamar de Wagner Jr. aqui pra facilitar, né? E o Page, cara, ele vem se tornando, assim, pra mim, pelo menos, um dos meus heels favoritos, que eu comecei a acompanhar a WWE quando ela começou ali na Netflix. Eu não acompanhava antes, eu conhecia alguns lutadores, mas eu não acompanhava. E assim, no começo eu odiava o Ethan, cara. Eu achava ele... Mas com o passar do tempo, e principalmente nos últimos meses, o cara vem se provando um lutador incrível, assim, porque eu acredito nas lutas dele, sabe? Os golpes dele, parece que ele tá ali pra machucar a pessoa, o adversário. Você sabe que não vai ser uma luta limpa. E ele é um lutador que, ao contrário dos que a gente vê tanto no SmackDown quanto no Raw, que precisam de um pra ajudar a roubar a luta, sabe? Pra vencer de maneira suja, ele não. E é o cara que sozinho ele conquista isso. É uma coisa que eu não via no Seth Rollins, nem ali no Solo Sikoa. Ele sempre conseguiu alguma coisa, mas com o grupo em volta. Já o Ethan, você vê a maldade nos golpes dele. E, não me entenda mal, isso é muito legal, cara. Sabe, que você fica desesperado por conta do lutador que está contra ele. E o jeito que ele arma as lutas, tipo, a maneira que ele coloca as cadeiras, às vezes com as pernas pra cima. Fala assim, nossa, se errar ali, é uma só, sabe? Dá medo. Você se preocupa. Os golpes dele, você vê potência, sabe? E isso também ele consegue trazer dos lutadores que estão lutando contra ele, essa aura também, sabe? Tipo de uma luta pra valer. Não uma luta ali que foi ensaiada, scriptada e tal.
Ele consegue trazer uma veracidade pra luta que nossa, cara, eu tô amando assistir, sabe? Por mim, podia ter um Ethan Page toda semana, que eu fico com medo dele perder o título, por ele ser heel, e aparecer ali um face que vai tomar o título dele. Então, acabo me importando com ele, e ao mesmo tempo, eu me importo com quem vai lutar com ele e não ser machucado. Porque sempre dá a sensação que os caras vão se machucar, sabe? Então, eu fiquei com medo pelo Dr. Wagner Jr. ali, sabe? Isso, eu acho que é uma das coisas que falta em muitas lutas, até do main event, lá do card principal. E, velho, mais uma vez, ele superou. Pra mim, foi ali, olha, 9,5 de 10. Eu não sei nem por que eu tô tirando meio ponto, mas pra não dizer que foi perfeito, que eu também sou especialista, mas foi uma luta excelente, na minha opinião. Eu me diverti pra cacete assistindo. E na sequência, a gente teve a luta, deixa eu só conferir aqui, foi conferindo, Rampage, sim, a luta da Zarya com a Blake Morrow. Pra ser honesto, essa luta me dividiu por vários pontos. Por um lado, eu queria ver a Zarya lutando, foi ok. Pelo outro, eu também queria ver a Sol lutando, porque a Sol hoje no NXT era a minha lutadora favorita. Acho que se colocar entre as principais ali, junto com a Bayley e com a Rhea Ripley, ela tá entre as favoritas também. É o top 3 pra mim. E assim, eu não sei se a lesão dela foi uma kayfabe ou rolou um acidente mesmo ali que talvez não tão sério. Dá essa impressão que não é tão sério, senão ela não estaria forçando, ficando do lado do pau, do lado do ringue, coisas do tipo. A empresa não seria estúpida a esse nível de forçar uma lutadora que nem ela, uma coisa que ela não pode. Então, nesse ponto dá a sensação de ser se tiver uma lesão, não uma lesão muito grave. E, então, aí tivemos para substituir ela a Zarya. Aí também tem um ponto que eu acho que eles queriam passar esse título para Blake Morrow, só que eles não queriam que a Sol perdesse. Então a Zarya perdendo manteve, né, a imagem da Sol ali como a campeã. Ela não perdeu o título, quem perdeu foi a Zarya. Espero que isso não afete a relação da dupla, né, que é uma das mais divertidas, cara. Mas, seguindo, foi legal ver a Zarya lutando pra valer, sabe? Eu acho que eu me lembre, essa é a primeira luta que eu vi ela lutando mesmo. Normalmente ela era um apoio ali pra Sol, ou a luta terminava muito rápido, você não via o potencial todo dela. E nessa luta deu pra ver ali que ela luta muito, cara. Ela não é só uma mulher super forte que faz golpes de potência, ela tem técnica. Foi legal ver isso. Já a Blake, do lado da Blake, eu não sei, cara, se ela é muito boa como heel, e isso faz eu não ter tanta empatia com ela, mas ela, pra mim, é uma... Eu não consigo gostar tanto. Uma coisa que me incomodou nela, principalmente, foi naquela mini história que ela teve com a Jordine, aquele negócio de expor o passado da Jordine, fazendo um body shame ali nela. Eu sei que isso não veio da lutadora, veio de quem escreveu o roteiro, mas eu achei de muito mau gosto. Isso fez eu ficar com um pouco de irra com a lutadora, mesmo sabendo que não é culpa dela. Mas ela luta muito, cara. Isso não dá pra discutir. Ela logo vai pegar títulos mais altos, sabe? E logo ela tá ali no SmackDown, cara, porque a mulher luta, sabe? Mas a luta dela com a Zarya ficou um gostinho assim de tipo, podia ter sido melhor. Se fosse a Sol ali com a Blake, a gente poderia ter visto, sei lá, uma das melhores lutas femininas do ano.
E olha que tivemos muitas lutas boas, né? Pra falar isso até pode ser exagero da minha parte, por uma luta que a gente nem chegou a ver, mas acho que tinha muito potencial. Que, cara, a Sol ia fazer muita coisa ali que ia deixar a gente de boca aberta, sabe? Então, foi uma pena não ver ela lutando, mas foi bom de ver o jeito que australianos colocam o ombro no lugar, né? Que tanto ela quanto a Zarya, né, no caso, e a Rhea Ripley conseguem colocar o ombro com a pancada. Então, mas essa também pra mim foi uma luta muito boa, um 6,5 de 10, sabe? Não, 6,5 não. Poxa, foi um 7 também. Ela não foi tão divertida. Não, 6,5 de 10 mesmo. Eu ia falar que foi um 7, mas eu achei a luta do Devon com o Leon contra o Mr. Iguana e o La Parca mais divertida. Em breve a gente pode esperar a Sol e as Zarya subindo, né? Que ficou meio na cara isso. Já que o título Speed, a Sol pode defender em qualquer uma das brands. Em seguida, eu acho que teve a luta mais esperada da noite, que foi Tatum Paxley contra a Jessie Jane. Velho, a Tatum, como eu disse, eu comecei a acompanhar esse ano. Mas ela é muito carismática e ela é muito boa lutadora, sabe? Nossa, que delícia que é ver ela lutando. E a Jessie Jane, eu tenho que tirar o chapéu, que assim como o Ethan Page, cara, eu acho que ela subiu muito no meu conceito como uma heel ali. É uma heel, só que eu consigo gostar dela, sabe? É igual ao Ethan. Só que o Ethan eu gosto pela maldade. Já a Jessie é um negócio mais tipo... Ela tem um carisma meio babaca, mas ela tem, sabe? É uma babaca numa maneira carinhosa, por assim dizer. E é legal o jeito dela lutar, sabe? Tipo, sempre ela fala que aquela pegada de era a campeã mais fácil de ser batida, que não ia durar nada. E ela mostrou nas lutas que ela teve que não foi só, assim, a história das lutas que fez ela ganhar. Ela tinha habilidade para ganhar as lutas. Então, não foi um negócio jogado ao ar. Tinha um propósito ali para que ela ter vencido as lutas, que ela até esse ponto, e a habilidade que ela tinha para chegar até esse ponto. E a Tatum, a mesma coisa. Foi melhorando a cada luta. E nessa luta, ela mereceu vencer, cara. Porque ela também lutou demais. E ela tem uns golpes. E aí, eu talvez esteja fazer uma comparação idiota. Não sei, me julguem. Mas ela, assim como a Sol, ela tem golpes diferentes, cara. E é divertido de você assistir, sabe? Não é simplesmente aqueles golpes batidos que você vê todos os lutadores fazendo. As duas fazem o básico, mas elas têm um diferencial muito grande, sabe? Eu acho que isso a gente pode ver também na parte feminina da WWE, que elas mudam muito de uma lutadora para outra, sabe? Todas tendo um ou outro diferencialzinho assim, mas as lutas são mais dinâmicas, são mais interessantes, são mais rápidas, assim, não fica muito parado. Tem algumas que ficam, mas são poucas as vezes que isso acontece. E, cara, a Tatum, chama de Tatum pra ficar mais fácil. Eu acho que eu já usei esse adjetivo pra muita gente aqui hoje, mas ela é o carisma em forma de garotinha doida, sabe? E eu gosto dessa persona dela estranha. Eu acho que o mundo devia ter mais pessoas estranhas assim, sabe? Porque é mais interessante. Pra que ser o normal, se você pode ser estranho? Então, é legal de se ver isso, sabe? Não ser a mesmice. E eu acho que até ela fala no final do show, antes dela ganhar o título, se você não viu a luta, desculpa, ela ganhou o título, que se você achava que o NXT já era loucura, a loucura começa agora, algo assim. Então, sabe, ela tem uma vibe tão gostosa de acompanhar, cara. Você sabe que vai ter algo ali mais doido do que o normal, sabe? Isso, sei lá,
pelo menos pra mim, eu espero ver mais lutas dela, mais e mais. E assim, com mais tempo de duração também, né? Não lutas curtas. E a Jessie perdendo, assim como a Sol perdeu ali, eu acho que é mais um indicativo que as duas, junto com a Zarya, vão subir pro SmackDown, né? Eu acho que tá meio que na cara. A derrota foi muito pra, tipo, passar o bastão ali, passar o título, pra elas poderem continuar. Assim, ir pra uma divisão deixando o título nas mãos de outras, sabe? E vai ser muito bom ver a Jessie Jane, a Sol Ruka, a Zarya competindo com as grandes lutadoras ali que a gente tem. Tudo bem que no SmackDown não tá tão grande assim, né? Só que se jogassem elas também no Raw, ia lotar muito e ia ficar complicado, mas vai ser legal ver elas tendo lutas com a Julia, com a Tiffany, com a Bianca Belair quando ela voltar, sabe? Eu só não vou gostar de ver lutas com a Nia Jax, que eu sempre tenho medo da Nia Jax lutando, cara. Parece que ela sempre vai machucar alguém. Mas eu quero ver a Jessie Jane no SmackDown e eu quero muito ver o reinado da Tatum, cara. Porque eu sei que vai rolar muita intriga no grupo dela ali com a Izzy, que ficou esse gostinho de será que a Izzy foi pra ajudar ela? Ou ela tentou trair a Tatum e acabou ajudando sem querer? Essa duvidazinha mais interessante ainda pros próximos episódios, então vai ser legal de acompanhar. Essa luta, cara, eu acho que foi ali um 9, 8,5, 9 de 10. E a outra luta que tivemos, a sequência assim, depois da Tatum, a disputa da Tatum com a Jessie, foi a luta dos Hard Boys contra o Dark Stage. Eu não tava esperando nada dessa luta. Nada. Porque, assim, são dois tiozinhos ali, né? Dos seus 50 anos ou por aí. Não sei a idade exata deles, mas eu acho que é de 49 a 51. Parece que eu ouvi falar. Contra o grupo mais sensal das 3 franquias da WWE, né? Contando as duas principais e o NXT, que é o Dark Stage. Tem 4 pessoas com carisma somado da 0, sabe? Se você somar os 4, você vai conseguir 0 de carisma, de aura ali, de interesse mesmo. Eu não vejo ninguém falando assim, poxa, hoje vai ter uma luta do Dark Stage, hein? Que delícia de assistir. Você, poxa, Dark Stage vai lutar. Ou Dark Stage apareceu. E como foi a primeira luta deles pelos títulos lá, foi uma luta até mais ou menos, sabe? Pareceu assim uma luta só pra dar o título dos Hard Boys, pra falar que eles conquistaram o título do NXT também. Eu tava esperando algo assim, sabe? Vai ser uma luta qualquer, a mais fraca da noite, talvez. E meu amigo, puta que o pariu, que luta foda se acompanhar. Eu nem sei se pode falar palavrão no YouTube, mas essa mereceu. Os Hard Boys vieram com tudo. E olha, eu não esperava, cara. Eu não esperava que ia ser uma luta tão violenta, com eles tão rápidos e pra cima, sem medo de atacar. Eu não cheguei a ver eles no auge, como eu comentei, eu comecei a acompanhar esse ano, mas, nossa, esses caras são incríveis, velho. Eu imagino eles no auge, assim, o que eles não faziam. Poxa, teve momentos, eu falei, os caras não vão fazer isso, que nem no momento que o Jeff pula lá da escada, sei lá, 4 metros de altura, em cima das mesas. Foi um negócio que eu falei assim, meu Deus, o cara vai morrer, sabe? E normalmente ficam as pessoas embaixo pra amortecer a queda, coisa do tipo. Ali não, ali foi ele e a mesa. E um tatame de o quê? 5 centímetros. E assim, os caras não paravam, iam batendo, ia atacando, ia apanhando. Foi um 4 contra 2. Eles mostraram uma atitude assim que,
Nossa, foi muito assim. Eu tô torcendo pra esses caras lutando. Quero ver esses caras ganhando, sabe? Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Eles perderam o título, mas ganharam a batalha, sabe? Ganharam a guerra ali. Tipo, eles foram os campeões populares, assim, que eu acho que ninguém ali falou assim, não, Dark State mereceu esse título. Foi o título por Dark State porque tinham que voltar o título pra NXT pra continuar tendo ali a disputa de duplas, né? Já que os Hard Boys são da TNA. Mas, cara, esses dois, principalmente o Jeff, foi muito foda. E a maquiagem que ele usou, homenageando o Bray Wyatt, cara, eu fiquei assim, eu não tinha entendido isso, vou ser bem honesto. Mas depois que eu comecei a ver uns tweets comparando ali a maquiagem dele com a máscara que o Bray Wyatt usava, falei, putz, daí eu já lembrei daquela luta do John Cena que ele usou o Sister Abigail, o AJ Styles também homenageando o Bray Wyatt. Nossa, já deu aquele calorzinho no peito. Por mais que eu não tenha acompanhado o cara, eu já vi vários vídeos de luta dele, de promoções de lutas que ele fazia. E eu já fiquei assim, putz, esse cara deve ter sido gigante na época dele, sabe? Eu achei muito legal essa homenagem, cara. Porque mostra o respeito que os lutadores tinham por ele, né? E você não homenageia qualquer um. Você só homenageia quem você respeita. E foi muito interessante ver essa luta, cara. E como eu dei 9,5 ali pra luta do Ethan Page com o Wagner Jr., pra essa aqui eu dou 10, cara. Por mais que o Dark State, nossa, se ele colocasse, sei lá, 4 cones ali ia dar na mesma, eu sei que no futuro eu vou pagar minha língua, que esses caras vai ficar bom, eu vou ser julgado por ter falado mal deles, mas pelos Hard Boys, por tudo que eles fizeram e eles conseguiram extrair do Dark Stage, essa luta pra mim foi um 10, cara. Que eu achei ela perfeita, sabe? Podia tá rolando até hoje que eu estaria curtindo. Coitado dos caras que ia tá morrendo, né? Sem ar, sem nada. E um fato engraçado, falando sobre sem ar, ver o Matt e o Jeff fazendo o que eles estavam fazendo, cara, e ainda tendo fôlego, e você vê o CM Punk e o Jey Uso. O CM Punk é o meu lutador favorito, cara. Eu tô falando isso de um cara que eu gosto. Mas o CM Punk e o Jey Uso, no meio da luta, os caras já não tá aguentando fazer mais nada. E aí você olha pra esses dois e eles lutando desse jeito, fazendo o que fizeram nessa luta, ainda com fôlego pra continuar. Então, assim, será que não falta um preparo físico melhor pra esses outros caras, sabe? É engraçado até de parar pra comparar. Mas pra mim é isso. Essa luta foi a melhor da noite. Ela, pra mim, podia ter fechado o show aí. Podia ter sido o main event. Tudo bem que o Dark Stage no main event ia ser foda, né? Mas muito boa. E isso foi o que estragou o fim do show. Porque tivemos várias lutas boas, muito boas e excelentes. E no final pra finalizar ia ficar muito estranho, né, cara? Tivemos Rick Saints, que é um lutador que eu gosto. O Trick Williams é um cara que eu acho sem sal, que poderia estar no Dark Stage tranquilamente. Por mais que ele tenha qualidade de luta, é um dos caras mais sem graça da NXT. E assim, a luta dos dois, não sei se é porque eu já estava empolgado por todas as outras que teve antes, e acabou sendo, sabe, a luta mais sem graça. Os golpes pareciam ter potência, principalmente os golpes do Rick Saints no Trick Williams, o famoso mata-cobra ali. Parecia que ele não tava batendo, parecia que ele tava encostando, como se tipo, ou ele tivesse com a mão machucada, que não podia bater com força, ou o Trick Williams falado que eu não aceito tapa com força, sabe? Ou os dois assim não aceitando o golpe. Era muito fraco, você não sentia impacto. Os golpes eram lentos. A luta, se eu tivesse visto ela em outro dia, eu teria uma opinião diferente. Mas com o nível que tava o show, foi muito qualquer coisa. Acho que é a melhor definição, sabe? É uma luta que podia ter sido abertura de um NXT normal, sem valer pelo título nem nada. E acabou sendo um main event do Halloween Havoc.
sabe? Então, cara, se você para pra ver, a luta dos Hard Boys poderia ter sido main event. A luta do Ethan Page podia ter sido main event. A luta da Tatum Paxley podia ter sido main event. A luta da Zarya com a Blake Monroe, por mais que tenha sido um pouco mais fraca, seria um main event melhor que essa luta. A luta inicial de abertura do Devon com o Leon contra o Mr. Iguana e o La Parca poderia ter sido um main event melhor e a gente ia acabar o show alegre, feliz ali por ter sido uma luta divertida, uma luta engraçada, dinâmica. Agora, Trick Williams e o Rick Sainz foi a luta da noite, cara, e uma das piores que eu vi no Raw ultimamente. Tipo, você pegar os últimos 3 meses, sei lá, talvez essa tenha sido a pior luta. Não teve aquela coisa. E eu ainda esperava que, como o Obafemi ainda não subiu pro card principal, que ele viesse ali e acontecesse alguma interação com ele no NXT. Na final, um dos dois ali levanta o cinturão e aparece o Obafemi com toda aquela aura dele, toda aquela imposição, e deixa os caras cagando no ringue, sabe? Porque falta isso, sabe? Nesses dois, cara, por mais que eu goste do Rick, eu sinto que falta essa imponência dele como campeão. Talvez o Trick Williams até tivesse uma postura maior, campeão por conta do porte físico dele. Mas ainda assim também eu não vejo ele sendo um bom campeão ali. Nem foi o Obafemi que a gente foi acostumado no último ano, né? Eu falando nos últimos meses. Mas foi no último ano praticamente. O Obafemi segurou esse cinturão aí e você falava, esse cara é o campeão. E eu vou te falar, ou o Rick Sainz melhora essa postura dele como campeão. Também é muito cedo pra cobrar do cara. Ele ganhou e eu acho que essa é a primeira defesa dele. Ou esse título vai ter que ser passado pra frente, cara, porque fica difícil de você feito por um lutador que você não sente que ele tá defendendo o título ali. Ele parece que apanhou a luta inteira e com 2 golpes ele finalizou, sabe? Foi... Alguém falou no ouvido, acaba a luta logo porque já estourou o tempo. Deu essa sensação, porque apesar de tudo o Trick Williams estava melhor no combate, cara. Qualquer golpe ali que ele desse e fizesse a contagem, ia ser mais fácil de aceitar, de acreditar, e ele venceu a luta. Enquanto o Rick ele apanhou muito, os golpes muito fracos, ele não parecia estar bem e, sabe, não foi, não convenceu, sabe? Os 2 golpes que ele deu ali não teve a potência para finalizar a luta, levando em conta todo o histórico que a luta teve. Então eu acho que a gente espera mais um mês ou a gente já começa a imaginar um campeão mais interessante aí. Talvez o Baby Orton, lá que eu esqueci o nome dele. Talvez ele seja um campeão mais interessante. O Joe Hendry. Eu sou total time Joe Hendry campeão. Sério, eu gosto muito do cara. Pra mim ele é uma das melhores coisas que apareceu na NXT, cara. Eu acho que se for ter um novo campeão, ou é o Joe Hendry ou é o Baby Orton, cara. Porque os outros eu acho que eles estão muito verdes ainda pra ser campeão, ou não tem essa postura toda de campeão. Então, talvez a gente acabe vendo o Rick mesmo segurando esse título aí um bom tempo. E o Trick Williams, cara, se ele não subir agora, eu acho que ele não sobe mais, porque o cara acho que tá fazendo hora extra aí no NXT, porque com todas as chances que ele teve aí, ele não conseguiu mostrar algo que subisse ele de companhia ali. Cara, eu não sei até quando ele aguenta. Não sei como que é o ego dele, né? Pelo que parece é meio frágil. Mas é isso, pessoal. Nesse especial a gente teve a Blake Monroe ganhando o título. Estados Unidos? Não. A gente teve a Blake Monroe ganhando o título. A gente teve a Tatum Paxley ganhando o título. A gente teve o Dark Stage recuperando o título deles, de dupla. Que logo vão perder pro Hank Tank, diga-se de passagem, porque é a melhor dupla que tem. E
tivemos o Rick Sainz também defendendo o título dele. O saldo final foi esse. 3 títulos que mudaram de mãos e um que continuou. Na verdade, 2 que mudaram de mãos, um que foi recuperado e um que se manteve. E pro show geral, eu acho que por conta da última luta, que baixou bem o nível, ele foi um show nota 8. Mas sem a luta final, eu acho que ele seria um show 9,5. Sabe, se tivesse parado ali na luta do Dark Stage contra os Side Boys, sabe, teria sido 9,5 tranquilo. E é isso. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Eu quero fazer um vídeo assim mais solto, comentando, ser muito técnico, até porque eu não entendo tão bem de luta livre assim. E eu sou só mais um fã como vocês que começaram a acompanhar recentemente na Netflix, ou a galera que acompanha mais tempo aí entende até melhor, mas eu achei que seria legal também dividir uma opinião de um novato esse esporte, sabe? Que é uma opinião diferente, querendo ou não, sabe? Que acaba sendo visto com outros olhos, talvez um olhar mais inocente pro que vai acontecer. A galera que já acompanha há bastante tempo isso aí significa tal coisa, vai acontecer tal. Eu ainda sou aquele cara que acredita ali em algumas histórias. Mas bem, é isso. Esse foi o primeiro vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu vou tentar cobrir todos os eventos, todos os dias, né? O Raw de segunda, o NXT na terça, o SmackDown na sexta, os eventos fora, né? Que tivessem eu conseguir acompanhar. Em breve eu vou tentar fazer um vídeo mais bem trabalhadinho, mas esse eu senti a vontade de fazer. Eu esperei até um pouco para passar a empolgação do show, para falar sobre ele. Senão, se eu já tava empolgado hoje, imagina a hora que eu acabei de assistir. Então ia ser meio complicado. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, vocês fazem aquilo que todo mundo pede. Curte, compartilha, comenta, deixa a opinião de vocês aí falando o que vocês acharam do show, o que vocês acharam do vídeo. Eu sei que eu me enrolei um pouco aqui, mas eu fiz tudo sem roteiro. Foi livre aqui, né? Então, porque eu nem ia conseguir seguir o roteiro mesmo que eu fizesse. O TDAH acaba com a pessoa. E a gente se vê na próxima. Espero contar com a presença de vocês. Até mais. Valeu!